Olá, eu sou o Gervásio Honorato, do canal Gervásio Honorato. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 4 personagens bíblicas do final do Evangelho. É isso aí. Peço a você que ver o vídeo. Se tiver alguma pergunta, faça, ou algum questionamento, fique à vontade. Pois bem, todos nós sabemos que no começo do Evangelho da ressurreição, o Evangelho começou com uma pessoa. Quem é essa pessoa? João Batista. Ele foi o primeiro a anunciar o Evangelho da ressurreição, anunciando quem era a personagem principal, quem era o principal do Evangelho. E por último, por fim, o Evangelho que iria ter um fim, pois isso foi anunciado. Quero até dizer a muitos que a escatologia, algo referente aos finais do tempo, induziu muitas pessoas ao erro. Muitas pessoas ao erro. Pois bem, nos últimos dias do Evangelho da Ressurreição, então, teria-se 4 personagens, que desses 4 estaria todos aqueles outros que iria acontecer no final do Evangelho. Dessas 4 personagens, ou dessas 4 serem vivos, surgiriam os outros. Mas o principal, o começo, começaria com esses 4. Quem são os 4? Os 4 são o homem do pecado, o falso profeta, o cordeiro e o outro, aquele outro que João viu, e João deixou bem claro que ele era o semelhante ao Filho do Homem. Ele não disse que era o Filho do Homem, ele disse que era semelhante ao Filho do Homem. E esse, como também foi escrito às igrejas, esse último dessas 4 pessoas vivas, que iria fazer parte do final do Evangelho, está escrito que ele venceria e que a ele era dado o maná da vida, a ele era dado o direito de comer do fruto da vida que está no paraíso. Então, dentro dessas 4 personagens que iria acontecer o final do Evangelho. Então, são 2 verdadeiros e 2 falsos. O homem do pecado era a antiga serpente. O diabo, ele se manifestaria em um corpo
porque esses 4 seriam o término do Evangelho. E o término do Evangelho não teria nada de espiritualidade, e sim matéria mesmo. Todos iriam ver e saber quem eram e quem é esses. Todos aqueles que estivessem vivos nesse período de tempo iriam saber e iriam descrever quem era ou quem é esses 4 personagens, que, repito, que deles surgiriam os demais. Então, como eu já disse, o homem do pecado, a antiga serpente, o diabo, esse estaria ali, como está escrito, que era o homem do pecado. O falso profeta, que também está aí, e 2 vindo da verdade, que um é o cordeiro, e o outro aquele, o que venceria, o semelhante a o Filho do Homem. Então, o cordeiro passaria por tribulações, vista a olho nu por nós ou por quem está vivo nesse presente tempo. Passaria por situações difíceis, acusado, porque como existia e existe o falso profeta, esse falso profeta iriam fazer todas as suas atrapalhadas e faria com que muitos acreditassem nele e muitos também iriam acreditar no homem do pecado. Uma boa parte, os que perecem, está escrito que iria após ele. E passando por situação difícil, o cordeiro e junto com ele, aquele que iria vencer toda essa tentação maligna e que dele viria a verdade e que dele surgiria o novo céu, a nova terra, e que esse evangelho da ressurreição chegaria ao fim para que desse espaço para o novo céu e a nova terra. Então essas 4 personagens iria ou está nos últimos dias do evangelho e que deles é que viria ser revelado tanto a mentira como a verdade. Isso é o que iria acontecer, é o que irá ou o que está acontecendo dentro do evangelho. Como eu digo e repito, não haverá fim de mundo, mas fim do evangelho, esse da ressurreição. Esse não existe mais. Esse deixará ou deixou de existir para que surja o novo céu e a nova terra, essa da qual o próprio Jesus sempre falou e ele iria nos oferecer, e o momento chegou de oferecer aquilo que muita gente sonha
que é a vida eterna, viver eternamente. Para isso, tinha um preço. Para isso, era preciso crer. Para isso, era preciso exercer a sua crença, para que chegar nesse ponto, ou chegar nesse término, cada um teria o direito de exercer a vida eterna. Muitos deles sem passar pela morte. Veja que prêmio maravilhoso, veja que prêmio grandioso para um ser humano, para aqueles que sempre o desejou viver eternamente. Mas para isso, antes, como também está escrito, que viria o espírito do erro. Nesse espírito do erro é que seria manifestado o homem do pecado e o falso profeta, para que depois de tudo isso, junto, fossem condenados esses dois e todos os outros que participaram, sejam com ação ou sejam com crença nesses dois, receberiam os seus prêmios. E logo em seguida, ou em seguida, também o Cordeiro, e aquele que venceu, o semelhante ao Filho do Homem, também pudesse receber os seus prêmios. Isso tudo acontecerá ou está acontecendo dentro do Evangelho da Ressurreição, que, como no começo do Evangelho foram vistos as personagens que hoje nós chamamos de personagens bíblicas, eles foram vistos a olho nu, inclusive o nosso maior mestre, que foi visto sendo cravado numa cruz. No final, também será visto essas 4 personagens e deles os restantes das outras personagens. Por isso, se você ver esse vídeo, eu peço mais uma vez a você, reflita sobre a escatologia que você leu, ou às vezes dá palestra, ensinamento, e nem sabe de onde veio essas interpretações. E agora, você vendo esse vídeo, não importa se ver depois dos acontecimentos, será tarde demais, mas ainda poderá ver no presente tempo. Portanto, é isso que tem no vídeo de hoje. As 4 personagens finais do Evangelho está aí para que todos pudessem ver. Às vezes vão passar desapercebido, mas não será tido ninguém como inocente. Até o próximo vídeo.